Olá, turma, tudo bom com vocês? Como vocês sabem, eu me chamo Priscilene e hoje a nossa aula é sobre o gênero textual infográfico. O infográfico nada mais é do que a junção de info, que são as informações, e gráfico, que está relacionado à imagem, à ilustração. Então, quando eu falar em um infográfico, eu também estou falando aí em uma mistura de uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Para quem não lembra, a linguagem verbal é aquela que possui as palavras, sejam elas ditas ou escritas, e a linguagem não verbal é aquela que eu tenho a presença apenas de imagens, é que as imagens ou as expressões corporais ou faciais falam por si, certo? Então, o infográfico é essa junção de informações e imagens, e essa junção, elas, além de se completarem, elas também trazem para a gente muita informação nova, digamos assim. E como eu estou lidando com ilustrações explicativas, eu tenho também a questão do objetivo ser sempre melhorar a compreensão do leitor. É claro que quando a gente está lendo algum texto verbal, a gente vai compreendê-lo se a gente ler com atenção. E é claro que se a gente analisar uma imagem, uma ilustração com atenção, a gente também vai entender. Porém, se eu juntar as duas coisas, né, a imagem e o texto verbal, eu vou ter uma compreensão ainda melhor. Por quê? Porque eu tenho mais recursos a serem explorados, né? Eu tenho aí as ilustrações, eu tenho aí os designs, eu tenho muitos outros recursos que me fazem com que aquela compreensão seja mais rápida. E por mais que a gente pense que textos com esse gênero ele é encontrado somente nos meios jornalísticos, a gente pode se enganar, porque por mais que ele seja muito conhecido nesses meios, ele também se popularizou muito dentro da sala de aula. Então não é só lá, é também na sala de aula o lugar de um gênero textual como esse. E aí tem outra questão também a ser analisada. Ele ganhou esse destaque porque eles nos auxiliam no processo de reflexão, no processo de busca por conhecimento. Ele é um ótimo texto, é um ótimo gênero textual para fazer compreensões rápidas, porque tem muito recurso nesse gênero textual que nos ajudam a compreender um determinado assunto. Não é à toa que ele tem essa cara mais jovial, né, de ter imagens junto com textos verbais. E aí, o que caracteriza esse gênero, né? Como eu posso olhar para um texto como esse e dizer, com certeza ali é um infográfico. Temos a presença de textos verbais e temos também ícones, quadros, fundos, legendas, mapas, gráficos, números, fotografias. São inúmeros recursos que esse gênero textual traz, que nos faz identificar logo de cara que eu estou falando de um infográfico. Não é qualquer texto, não é apenas juntar a imagem, né, que é a linguagem não verbal, com o texto escrito, que é a linguagem verbal. Não basta só juntar, precisa ter algo a mais que chame a atenção do leitor, precisa também ter esses recursos próprios desse gênero textual para a gente compreender ele, né, para a gente entender que estamos falando dele. Porque se fosse assim, juntar texto e imagem e já ser um infográfico, a gente estaria aí confundindo vários outros gêneros, como por exemplo, o meme é juntar um texto e uma imagem na maioria das vezes. Uma tirinha é juntar um texto e uma imagem também na maioria das vezes. Então não é só juntar um texto e uma imagem, é também usar outros recursos como os ícones, os quadros, os mapas, as tabelas, enfim, inúmeros recursos, certo? Então eu espero que você tenha entendido o nosso assunto de hoje, né? Faz um resumo geral
Essa minha explicação faz um resumo geral sobre esse gênero textual e até a próxima.